A doença muda a vida das pessoas. Se você mesmo já teve alguma doença grave, ou até mesmo às vezes um próprio resfriado e ficou muito preocupado com aquilo, sabe bem o que eu estou falando. Quando a gente fica doente, a gente inclusive repensa a nossa vida. E através dessas reflexões, a ideia inclusive de mudar de vida acontece muitas vezes após a experiência de um adoecimento. Meu nome é Felipe Santaella, sou residente em psiquiatria e hoje vamos trocar uma ideia enquanto eu empurro a bike, eu não aguento mais andar de bike, enquanto a gente conversa sobre a experiência de adoecimento. Teve uma coisa muito importante para mim que me marcou durante a residência, que foi o contato com pessoas com adoecimento clínico. Ou seja, pessoas que tiveram um diagnóstico clínico, como um câncer, uma doença pulmonar grave, uma doença cardíaca grave, por exemplo, como um infarto, alguma coisa do tipo. E depois dessa experiência, essas pessoas acabaram mudando muito sobre a vida delas. E quando eu falo mudando a vida, eu falo inclusive às vezes de mudança de perspectiva. E de perspectiva até em relação à própria existência. Esse contato psiquiátrico, muitas vezes que acontece no hospital, é um contato de uma pessoa que, inclusive, às vezes nunca tinha parado para pensar sobre a vida dela. Veja, toda vez que a gente fica doente, a gente começa a imaginar várias coisas. A gente começa a imaginar sequelas, a gente começa a imaginar a gravidade, às vezes a gente imagina que a gente vai passar a doença para um ente querido. A gente não precisa ir muito longe, vamos lembrar de uma coisa que as pessoas esquecem, que é a pandemia. Eu não sei vocês, mas quando eu estava na pandemia trabalhando, eu ficava com muito medo de passar a doença para as pessoas. E quando eu começava a ter qualquer sinal e sintoma, por exemplo, eu tenho alergia, então eu começava a espirrar, só o fato de eu começar a espirrar eu já imaginava que eu pudesse estar doente, e imaginando que eu pudesse estar doente eu poderia pegar algo grave, e se eu pegasse algo mais grave e precisasse ir para um hospital, eu teria que pensar qual hospital que eu vou. E para piorar isso, inclusive no momento em que eu também tinha que trabalhar como médico. E isso é uma coisa muito comum que as pessoas têm, principalmente quando elas têm medo de perder o emprego, ou elas não têm um emprego registrado, que é essa ideia de tipo, poxa, eu não posso ficar doente porque eu não posso parar de trabalhar. Só que às vezes tem certas condições clínicas que exigem que a gente pare. Um diagnóstico de câncer, por exemplo, ou às vezes um diagnóstico de um infarto, que às vezes vem de uma forma muito súbita, acaba modificando a vida da pessoa. E através dessa modificação, é quase como se fosse um convite para a pessoa, para ela olhar a vida dela de uma forma diferente. E nesse momento, sintomas que podem ser descritos como às vezes uma sensação de ansiedade, uma sensação de inquietude, um mal-estar, podem se intensificar, exacerbar, e por conta disso podem até gerar, às vezes, algum transtorno psiquiátrico. É importante dizer também que não necessariamente um adoecimento ele é uma condição psiquiátrica, mas ele é uma condição existencial. Veja, a gente vive as nossas vidas de maneira geral pensando em planos, pensando em objetivos, só que muitas vezes a gente não considera a saúde nesses cenários. E principalmente quando é uma condição que ela vem às vezes de surpresa, né? Como eu falei para vocês, o caso do câncer, é uma condição que acaba muitas vezes colocando em perspectiva até esse futuro. É quase como se o futuro ele fosse sequestrado, e esse futuro sequestrado ele te impede inclusive de viver o presente, porque o teu presente nesse momento ele é uma lembrança toda hora de um corpo adoecido. O corpo adoecido ele é também um olhar para a forma como você pensa a sua existência. É interessante olhar isso, né? Que às vezes a gente só lembra do nosso corpo quando a gente está doente ou quando a gente está com alguma dor. Você só lembra que tem costas quando você está com dor lombar, depois de carregar as caixas do seu vizinho. Você só lembra que você tem perna quando você está com as suas pernas doendo, depois de andar o dia inteiro no serviço. Ou você só lembra dos seus olhos depois que você teve alguma queimadura do sol, ou depois que entrou areia dentro dele. E essa experiência faz parte um pouco de como a gente ignora o nosso corpo para poder viver. Porque para pensar,
Se você tivesse o dia inteiro pensando no seu corpo, o tempo inteiro, toda hora, lembrando de cada pequena parte do seu corpo, da ponta da unha do seu dedo, da sua mão, do seu braço. Imagina como que ia ser você conseguir fazer seu trabalho, ficar com uma criança pequena. Porque, inclusive, às vezes isso gera até um certo estado de paranoia, né? Imagina, quem tem filho pequeno em casa, sabe o que eu tô falando? Quando a criança começa a andar para um lado para o outro, começa a fazer coisas assim, é quase como se você já estivesse pensando, poxa, qualquer momento esse corpo pode dar problema. Esse corpo pode acontecer algum problema, e aí se acontecer algum problema, o que eu vou fazer com ele? Só que quando isso acontece com a gente também questiona qual que é a nossa relação com o tempo. Porque uma doença grave, muitas vezes, é você olhar que talvez esse ser humano que tenha vários planos e objetivos, talvez, bem provável, ou às vezes improvável, dependendo do diagnóstico, não vai conseguir viver todas as coisas que ele gostaria. E esse convite à finitude da vida é um convite que muitas vezes ele não vem com um sinal de alerta. Ele simplesmente aparece. Veja, o que eu quero dizer com tudo isso é que para você que está passando por uma situação de um diagnóstico difícil, ou que tem algum familiar que está lidando com alguma condição complicada, pode ser desde algum transtorno mental grave, como um quadro de bipolaridade, uma esquizofrenia, ou até mesmo um quadro de demência, ou um quadro de uma doença neurodegenerativa, um câncer, ou até mesmo uma morte súbita, traumática, por conta de qualquer coisa que possa ter acontecido. Esse convite, ele pode ser muito amargo. E como um convite amargo, ele não necessariamente ele vai deixar lembranças boas. Mas, assim como o amargo de alguns aspectos das comidas, ele serve para a gente lembrar dos aspectos doces da vida, ele também é um ponto de inflexão na sua história. É quase como se você pudesse olhar um antes e depois. E, inclusive, para você no depois escolher quais são as suas prioridades, quais são os seus objetivos, o que te move nesse planeta, te move nesse papel existencial. Vendo vários pacientes internados em condições clínicas graves, uma coisa que eu vejo é sempre esse olhar de o que eu fiz com a minha vida até agora? Por que a minha vida está assim? Por que aconteceu tudo isso? E olhando dessa forma, a gente precisa ver que essa ausência de sentido talvez seja o sentido mais bonito que ela possa ter, porque te permite criar as coisas, te permite olhar para o universo de uma forma diferente. Eu acho que é nesse momento que você começa a talvez pensar sobre várias coisas que você pensava quando era criança e não pensa mais. E esse convite é às vezes para você olhar com carinho para uma comida que você gosta, olhar com carinho para um momento de reflexão que você possa estar sozinho ou acompanhado, um abraço de uma pessoa querida, um beijo de uma pessoa amada, mas que também ao mesmo tempo revela a finitude desses todos os processos. Quando a gente se engaja na nossa vida, nos nossos planos, a gente cria vários sentidos, até para poder lidar com as coisas. A gente cria rotinas, a gente cria hábitos, até como uma forma de sobreviver. Mas, quando esse convite chega, ele reorganiza a sua agenda. E da mesma forma como tem pessoas que realmente precisam de ajuda nesses momentos, precisam conversar com alguém, um profissional, às vezes é só alguém que possa escutar. É importante você que esteja vivendo com alguém com um processo de adoecimento grave, que você também não seja o coach positivo
mas que você abrace a experiência dessas pessoas para que elas criem o sentido delas. Essas mensagens que eu estou falando aqui, elas podem ser muito boas para algumas pessoas, mas para outras, talvez não. Para outras, talvez o que elas queiram nesse momento é só poder chorar em paz, é só poder ficar triste em paz. E tá certo também. Por isso que da mesma forma, tem gente que gosta de coisa amarga, tem gente que não. A vida não é um manual de instrução e nenhum profissional da saúde vende isso. Se o seu profissional de saúde que você conhece vende, talvez esteja equivocado. E a ideia desse vídeo é trazer reflexões que podem auxiliar algumas pessoas, mas talvez nem todas. De qualquer forma, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever e seguir para mais reflexões como essa. Comenta aqui embaixo também qual foi sua experiência com o adoecimento e ideias para outros vídeos também. Valeu, um forte abraço, até a próxima.